Depois de estarmos no calor de Miami, na América, regressamos a Portugal e às ilhas, aos Açores, a São Miguel e a estas belíssimas Portas do Mar, onde vamos conhecer a história de mais um lutador. Isto não é São Miguel. Isso aqui é a América, motherfucker. Tal e qual São Miguel, igualzinho, menos a calçada. Que isso é calçada americana, que é pré-fabricada. O meu nome é António Raminhos e sempre gostei muito de artes marciais. Vi todos os clássicos dos anos 80. Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, Cynthia Rothrock. Pratiquei algumas modalidades, mas nunca fui muito longe, porque tenho medo de levar na boca. No entanto, sempre pensei, como será o dia-a-dia de alguém que decide fazer do desporto marcial um modo de vida? O que sofrem? Como vivem? Do que abdicam? Estas são as suas histórias. E a minha também. I can't miss no Beverly, you can't hold me. Knew that it was my time and I ain't need a rollie. P139, that's the word. This provision is precision, you ain't gotta see the worth. Every situation different. Trust if you feeling out of luck or if you stuck, homie, you just can't miss this. It's so easy, you be thinking it's absurd. Como é que é? Ei, grande Raminhos! Então, tudo bem? Tanto tempo, pá, que não te via. Como é que é? Já faz? Estás bom? Olá, Estás Raminhos! bom? Tudo bem contigo? Como é que é, pá? Está tudo bem? Tudo. Ah, este verãozinho aqui tão bom. Verão? Este calorzinho, este pão horrível. É vida de imigrantes. Este é outro. Estás com os dois? Yeah. Esse nasceu agora, tem 2 meses e tal, quase 3. O Jordan. E já foste ver se está acordado ou se está congelado? Ele há pouco estava acordado, agora... Não, continua. Será, Jordan, está chateado. Olá, Jordan. Veja lá. Olha lá, olha. Ele disse, fogo, quem é aí? Tu é que estás bem? Eu? Não. Ele está bem. Ele está bem. Quantos graus é que estão, pai? Bem menos 2, 3. Mas está calor. Um cabo-verdiano, meu. Como é que um cabo-verdiano veio aqui parar? É atrás das oportunidades. Aqui é o país dos sonhos. Porquê que não foste para Miami, que está calor? Também não... Porque também não tinha ninguém lá, sabe? Aqui tem, pelo menos, tem Tu amigos. vieste com o Jorga, não é? Em Miami não conheço ninguém. Tu cá fazes o quê? Tipo, cá trabalho em furniture, que é delivery de Mudanças? não é bem mudanças, aquilo é... Porque há mudanças e há isso que eu faço. Ah, ok. Tu montas os móveis e exato, monto cama, sofás. Este foi o primeiro trabalho que tiveste cá? Sim. E Foi logo 2 dias e eu trabalhas quanto tempo? estou ali há 1 ano e tal. E é quantas horas por dia? Depende. Isso. A pessoa levanta, eu levanto normalmente às 4h30, 5. Às 4h30? 5 e até às 5 da tarde, 6, 7, por aí. Então quando é que treinas? É a hora que eu consegui sair. Se eu sair cedo, mais ou menos treino sempre. Só que não treino no ginásio, treino no outro ginásio que faço a minha corrida, faço circuitos, só para não ficar sem fazer nada. E a Ana trabalha onde? A Ana trabalha em uma padaria de portugueses, que chama-se Parcelos. Ou seja, tu é um bocadinho diferente a tua vida de quando estavas lá. É o quê, pá? Vai jogar? Vai jogar para ali, vai? Isso! Vai jogar para ali, vai?
Vai jogar para ali. Anda. Isso. Não tem nada a ver quando Não. lá em Portugal. Tu treinavas todos os dias, não é? Lá em Portugal Treinavas- tinha outra vida, porque eu tinha o meu próprio negócio. Treinava quando queria e não tinha... Treinava 3 vezes por dia. Aqui já não. Aqui Tu é... aqui treinas quando podes. Quando posso. E achas que... Quando é que esperas dar a volta? Começar a treinar como fazias lá? Mais alguns mesinhos. Porque eu, como vim com uma família, tenho que criar mesmo aquela base, né? Que é o importante. Está estabilizado, depois aí já dá para dar outros saltos. Vens aqui muitas vezes, não? vem Moras aqui, sempre, não é? Moro aqui atrás, aqui, nessa casa ali. Eu faço sempre corridas aqui, brinco com o meu filho aqui também, sempre. Às vezes dou para ir 10, 20 voltas aqui. Quem? Tu ou o puto? Estão cansados. Não, eu. O puto dá meia volta aí, já está todo Tu devias era ter investido era no basquete, meu. Em vez de ser Eu já no- cheguei a jogar basquete Onde? em Vila Nova de Gaia, numa equipa que chama-se Paroquial. Joguei lá, foi 2 anos. Eras aposte, não é? Era posto. Claro. Só que eu tive que sair porque fui jogar uma vez Davas aí. muita porrada. Não, houve lá, havia um gajo também grande também, e ele era poste. O que acontece? Ele ia para o cesto, eu só levantei a mão assim, fiquei assim, ele bateu aqui e caiu no chão, desmaiado. Chamaram o INEM e tu viu assim, "Ei, como é que é isso?" Eles começaram. Fiquei assim, ele bateu aqui, parece que ele bateu contra uma rocha. I don't want just anybody. Can you treat me like somebody? I don't want just anybody. I don't want just anybody. Let me treat you like somebody. Got to die for nobody. It's forever we ain't stopping. Os dois putos. Desculpa lá as demoras. Vim aqui a correr 10 minutos. High five. Podem ir? Mais um aninho ou dois está aí, não? Eu gosto, eu tenho que pôr nas lutas, senão. Tem que ser suave, olha. Com o cotovelo todo lixado, meu. Não estamos, como é que se diz, não estamos na competição. Mas há 20 dias que nós começámos a filmar foi a primeira vez que me aleijei. Não foi mal. Porque muitas vezes é o aquecimento. Estávamos no grappling e o braço foi todo para trás. Por isso que eu estava a dizer, porque muitas vezes dizem que essas dores aí, porque às vezes aguenta muito. Sim. Se não estás muito bem aquecido, fica aquele dá e tem essas lesões. E tu já treinaste com o braço assim? Ainda treino. Ainda treino. Estás com os braços lixados? Faço sparinho, de vez em quando estico o braço e ele parece que está a partir. Eu não... E ri-se. Hoje não está fácil. Estou com 4 horas de sono. Tenho que vir ao trabalho com ouvidos baixados, senão... Tu não dormes antes. Em casa. Só que imagina, atrapalhar, eu vou dormir tipo às 11, 11h30, meia-noite. Tenho que levantar às 5 horas. Tu sais daqui, jantas e vais dormir. Não, saio daqui. Eu tenho um ginásio aqui atrás, aqui. Sim. Onde faço corridas, faço sauna, faço circuito. E chego a casa tipo 10, 10h30. So now, when this arm comes in, you're gonna ice cream scoop like this into my hand. Ice cream scoop a little bit, connect this. Yeah. Okay. Yes, good. But now, let's see, this arm would have been reaching for your leg. So this arm is gonna come under, and you're gonna use your elbow to pull this up to your hip. Good. You can stand up on this leg now. Yep, bring it your knee right here. Oh, Yeah, it's stand do there. reverse. Your foot right here, and knee comes up. Yeah. Good. Yes, good.
Then you fall back and put your chin on his chest. Now fall back and pull this way. Yeah, good. Now, ice cream, scoot your hand over. But this hand's coming behind here. Now, yes. Pull this up to here. Pull this, yeah. Good. Pull that up. Bring this knee here. Good. Hang on tight. Fall back. This knee comes, this one goes over. Good. Yep. Now, good. Yes. Sucks, right? Sucks. 200 pounds. I know, he'd take your head off. É aqui no pescoço, não é? Por quê? Porque supostamente isso aqui, Sobaco. o meu sobaco faz peso para baixo, isso aqui. Meu, qualquer coisa do teu corpo faz peso. Yeah. Quanto é que tu pesas? Estás nos 100 e quê? 130. É bom? Sabes quanto é que eu peso? Quanto? Quanto é que achas que eu peso? Aí que uns 80, não? 79. Basta aqui. Ai, meu, sente-se logo na pressão. É outro. Esquece, eu não te consigo fazer metade da pressão. O que foi? Olha, mano. Good, there you go. Now rotate it up. Use your elbow. Strong man. They drive in, you come under here, like this. Grab. Back, boom. Tell him I call that 100%. Because 100% of the time, you're gonna roll the guy over. He flips over, yep. Eu não gosto dessas posições. Hã? Tu gostas? Não, eu não gosto. Tu gostas da porrada? Tento ficar sempre na posição onde Ou estás confortável? confortável. Yeah. Eu tipo, tento segurar, estabilizar e Amassar. Diz ir para pasteleiro. amassar a massa. What do you think about Domingos, the big guy? Mingus is a great guy. He's a good family man. Me and him, the language barriers, we have to communicate through hand signals until I have someone that speaks Portuguese in the room, and then You have to start speaking Portuguese. I know, I have no a lot of excuse. My guys. whole family's Portuguese. I have no excuse. Yeah. And you have a lot of Portuguese here. Yes, For- yes, oh yeah. Domingos was in Bellator. Then he had some problems and came here to the United States, trying his best to be back again in the MMA business. What do you think? It's possible for him? Oh no, it's difficult? truly possible for him, and great training partner for Jorgen De Castro. That's been helping him a lot, and I think he could go as long as he sticks to it. He'll go far. He's a good fighter. He and Jorgen is his sparring partner. Yeah, they train all the time together, all the time. Yep. What Domingos has to learn here? First, speaking English. Yeah, speak English. Yeah. He learn. He's a good learner. He attends more of the other guys' classes. My class is more of the beginner level, but I help him as much as I can. If there's no one his size, I end up having to get thrown around by Dominguez. But yeah. You have a lot of Portuguese fighters here, right? Yeah, Chris Martino, Mitch Raposo, Jorgen is Jorgen. Domingos. Dominguez. I'm trying to think if we've got anyone else. I mean, a lot of these guys are, up and coming guys that are, Portuguese too, but they're just doing kickboxing tournaments and stuff like that right now. Do you think they are? I don't want to say built different because they're not built different, but there's something special about these Portuguese guys. Of course. That's because we are Portuguese TV, right? Yeah. No, I mean, I don't know what it is. There's this area, they got a good fighting spirit. A lot of people just like to do it,
you know, the Portuguese, all the Brazilian Jiu-Jitsu, they're pretty much all Portuguese too, you know. Yeah, I think it's because you have the Scottish guys, you have England Yeah. to have a brawl, and we have the Spanish. So Yeah, that's what, with soccer, that's what you guys are at, right? yeah, foi um dia que acabou por ser tranquilo. Eu estava com um bocado de receio por causa do cotovelo, que ainda me dói-me bastante. Mas como o treino foi mais técnico, nem os 130 kg do Domingos me incomodaram muito. Mas sobretudo porque isso, foi uma coisa mais técnica e foi engraçado o treino. Mais engraçado foi o facto de ele ter levado os putos para o treino. E mostra logo a diferença dos profissionais com quem temos estado e alguém que está na luta de duas maneiras, na luta dentro do octógono e fora dele. Fazer mudanças durante o dia, treinar à noite, cuidar dos miúdos juntamente com a mulher, não é? E tudo isto sem falar inglês. Vou falar inglês, se calhar é para ele ser preguiçoso, mas vamos resolver isso amanhã. Duas caixas, meu! Yeah. Quanta coisa para trazer duas caixas! Claro, tem que ser. Vamos lá, eu sempre quis abrir estes caminhões à americana. Sabes que o meu cotovelo está todo... Vais ter que levar sozinho. Posso conduzir? Posso levar isto? Faz preço. Eu não sou de carro. E a hora? E como é que... Tens que ver aqui o número, é isso? É isso. Isso. Que às vezes já vem montado isso. Vá, é feio, não entregues, ok? Ela que tivesse escolhido uma coisa melhor. Conduzes tu? Tá bem, eu vou... Não, eu não vou aí, eu vou no outro carro. Tá. Vocês vieram porquê? Por causa de aqui ter mais oportunidades no mundo do MMA, é o sonho dele, não é? Então nós viemos para aqui com esse objetivo. O que é que tu achas disto? Estados Unidos? Assim, é muito diferente do que uma pessoa está habituada, não é? Portugal... Tu és do Porto ou és cabo-verdiana? Não, eu sou... Minha mãe é angolana, meu pai é português. Ah, e depois tens esse Mas sotaque... eu nasci no Porto. Pois, tens o sotaquezinho. É. O sotaque não sai. Não tem nada a ver, não é isto? Não, aqui toda a gente assim, porque aqui vê-se muitos portugueses, mas é todos das ilhas, não se vê... É raro ver alguém do continente. Então eles veem logo, perguntam logo, tu não és das ilhas, de onde é que tu és? E este mundo aqui não tem nada a ver com o que vocês estavam habituados? Não, é muito diferente. E o inglês? Eu aprendi o inglês foi na África do Sul. Tu estavas tranquilo, porque eu estava-te a ver ali a falar, porque o Domingos não fala porra nenhuma de inglês. Não, ele agora está bem melhor, não. Não, ele está muito melhor. Eu, às vezes vejo ele a falar com o patrão dele sem precisar de ajuda e eu fico assim. Olha, viste a aprender alguma coisa? Não, está. É difícil a vida aqui? É mais difícil que lá ou... É diferente, porque aqui tens que trabalhar, aqui as coisas são mais caras, não é? No início nós quando chegámos aqui fazíamos um bocado de comparação de Portugal para aqui e depois chegámos a um ponto de dizer não podemos fazer a comparação, não é? Aqui tu recebes outro tipo de ordenado, é diferente. Claro que aqui recebemos mais, mas aqui as coisas também estão mais caras, houve uma grande inflação. Desde que eu cheguei até agora as coisas estão a subir muito. E tu achas que o Domingos vai conseguir concretizar o sonho dele? Ai dele que não consiga. Como é que se levanta o espírito quando ele está mais em baixo? Sou eu, nós somos um bocado ao contrário, quando eu estou em baixo ele levanta-me a mim, quando ele está em baixo eu levanto a ele, somos assim um bocado a nossa balança. Quando ele for para a jaula tens que ir para o canto dele, fazer canto... Não, não vou para o canto, mas fico lá atrás. As pessoas quando se olhar assim para mim que eu fico mesmo histérica, eu digo, começo a gritar por ele.
Ao quinto episódio, percebemos que o guião que trazíamos de Lisboa vai ter de ser enriquecido com muito improviso. O nosso protagonista está cá há menos de 2 anos a refazer a vida após competir no Bellator, receber uma proposta para mais 5 combates, mas lamentavelmente as coisas não correram bem. Com apenas 30 anos, pai de família e sem falar inglês, o Domingos tem um day job à volta do qual tudo o resto, incluindo nós, terá de se adaptar. Não estás entusiasmado? Não?